buscando a ti. Senhor, mesmo tão longe de atingir a perfeição, aqui eu entendi qual o valor dessa missão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Buscando a ti. Obrigada, Comunhão Espírita de Brasília. Senhor, estou aqui para agradecer de coração a paz dentro de mim que encontrei na comunhão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Senhor, mesmo tão longe de atingir a perfeição, aqui eu entendi qual o valor dessa missão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Buscando a ti. Obrigada, Comunhão Espírita de Brasília. Senhor, estou aqui para agradecer de coração a paz dentro de mim que encontrei na comunhão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor,
Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma alegria recebê-los aqui nessa casa de Jesus. Boa tarde àqueles que nos acompanham pela TV Comunhão. Sintam-se também abraçados e recepcionados. E agora, o dia de hoje, com um mistozinho de alegria e um mistozinho já de saudade, porque aqueles que não sabem, hoje é o nosso 6º dia do seminário do Grupo Acolher, é o último dia, mas como nós estávamos conversando, nada se perde aqui na comunhão e na vida. Então está registrado todos os nossos encontros ao longo dessa semana, estão registrados no canal da Comunhão no YouTube, e aqueles que porventura não nos tiverem assistido, podem assistir, e aqueles que já viram e quiserem retomar alguns assuntos, também está lá registrado. Mas, Patrícia, o que é esse Grupo Acolher? O Grupo Acolher é um grupo que se reúne aqui na Comunhão, sob a coordenação da Diretoria de Atendimento e Orientação, toda quinta e sexta-feira. E quem é que participa desse grupo? As pessoas que participam desse grupo são aquelas pessoas que estão em sofrimento por transtorno de ansiedade, medo, insegurança, depressão e outros transtornos emocionais. E esse grupo se reúne lá na sala 13. Então, todos aqueles que assim se sentirem são muito bem-vindos e poderão estar aqui no nosso grupo. E anualmente nós realizamos, por meio da coordenação da Diretoria de Atendimento e Orientação, esse seminário no mês de junho. E é um momento onde nós podemos nos debruçar um pouco mais sobre essa temática da ansiedade, da depressão, da autolesão. E hoje, no sábado, todos os dias foram preparados com muito carinho, Mas no sábado, nós buscamos reunir um pouco aquelas reflexões que nós trouxemos ao longo da semana. Então, a nossa temática dessa tarde é também fruto dessa nossa trajetória da semana. Mas antes de eu apresentar a nossa palestrante, nós iniciarmos, vamos então nos harmonizar com o nosso querido Mestre Jesus. Acalmar, porque eu também já cheguei correndo, Doida para poder ouvir a nossa palestrante, então também estou aqui acelerada. Então vamos nos acalmar, vamos nos asserenar. E a melhor estratégia para fazermos isso é visitar o Evangelho do Cristo, para que possamos, à luz das suas reflexões, nos harmonizarmos. E o Evangelho de hoje, nós trazemos, está lá registrado no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículos 24 e 25, onde o evangelista registrou: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. E nós convidamos o nosso irmão Abílio para fazer a nossa prece inicial, trabalhador aqui da nossa casa, para que nós possamos convidar Jesus a vir ter conosco e aqui permanecer. Boa tarde a todos. Nesse momento da nossa prece, que possamos pedir a presença do nosso Mestre Jesus, na certeza que Ele e seus trabalhadores dessa espiritualidade superior aqui presente possam nos preparar, possa continuar fazendo essa chuva de bênçãos que aqui já recai sobre nós e de todos aqueles que acompanham, e mais, que essas bênçãos possam recair por todas as vezes que, quando necessitados, possamos revisitar, pelo meio da tecnologia, as reflexões aqui trazidas. Que possa também intuir a nossa irmã expositora, ao mesmo tempo nos preparar, abrir a nossa mente, preparar o nosso coração, para que possamos ser esses jardineiros que buscam a prudência trazida do Evangelho, a poder fazer o nosso jardim
dentro das nossas capacidades, plantando as flores e dando as cores que nós necessitamos e tratando a cada dia todos nós. Possa estar conosco hoje e sempre, ajudando-nos a fazer e a reconhecer quando precisamos da ajuda e sabemos também buscá-la. É a prudência necessária, Pai, que tanto nos falta às vezes nas nossas escolhas e nos nossos dia a dia. Fique conosco agora e sempre e nos permaneça unidos na essência de buscarmos dias melhores nas construção dos nossos trabalhos. Graças a Deus e graças a Jesus. Passo então a palavra à nossa expositora, nossa palestrante dessa tarde, Daniela Migliari, que vai trazer para a gente o tema: as emoções que florescem no jardim dos corações. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Sempre uma alegria estarmos juntos aqui para refletirmos na bênção dessa casa do nosso querido Bezerra de Menezes, contando também com os mentores desse trabalho, em especial Hamed, o qual a gente já vem trabalhando há bastante tempo em várias palestras aqui na casa. Hoje eu venho com essa honra de fechar esse seminário do Grupo Acolher, que é dedicado a todos nós, nos nossos momentos também de angústia, nos nossos momentos de ansiedade, de depressão. Isso é algo que todos nós, em alguma medida, conhecemos, se não dentro de nós mesmos, mas também nos nossos lares. E um grupo que se dedica a isso, a essa escuta, a esse acolhimento, tem todo o meu respeito e tem em todos nós algo que se relaciona com a gente, porque muitas vezes nos sentimos distantes desse assunto, como se a ocorrência aguda desses males fosse algo exclusivo de uma ou outra pessoa. Quando, na verdade, todos nós, na nossa caminhada espiritual, já passamos por isso, tantas e tantas vezes, e vemos também, ou dentro dos nossos lares, ou com os nossos amigos, pessoas que padecem dessas situações. Então, hoje, eu vou trazer um resumo que a nossa querida Ruth Daya me passou a seguinte incumbência: como lidar com essas emoções. E, desde os primeiros dias aqui, eu quero fazer uma recapitulação, como você mencionou, Patrícia. O primeiro dia a gente teve a doutora Márcia Leon falando sobre depressão, os parâmetros gerais sobre como os nossos estados emocionais atuam em nosso ser. No segundo dia, o psicólogo José Carlos Souza, ele falou sobre eu escolho sofrer. E nele, na exposição dele, explicou o caminho do ser entre experiências que são compulsórias e experiências que são também criadas nessa vida ou que ainda são continuamente cultivadas no nosso ser. No terceiro dia, a doutora Suzeli Verdelli, fala assim, ela falou sobre a importância da rede de apoio como uma série de dicas práticas explicando o cultivo dos pensamentos e as emoções impactando nas células do nosso corpo, como que isso atua diariamente e como que a gente pode, contando com essa rede de apoio, se capacitar para conseguir mudar o rumo desse processo que pode ou estar começando a se tornar crônico ou já estar cronificado. Como que a gente sai disso? No quarto dia, a doutora Fabíola Lima falou sobre ansiedade e todas as angústias que a gente sente diante da naturalidade da impermanência da vida. E ontem, no quinto dia, a doutora Débora Moraes falou sobre a autolesão e um olhar que nos convida a perceber que por trás da autolesão existe ali uma alma que sofre por trás dessa manifestação. E hoje eu venho falar com vocês desse ponto de vista que eu já iniciei, porque eu sou comunicóloga, sou também terapeuta, atuo nessa área também do acolhimento emocional e psíquico. Agora,
eu venho mais hoje aqui como uma jornalista e como uma comunicadora mesmo, para que a gente possa entender que esse processo de acompanhamento desses casos, na gente mesmo ou nas pessoas com quem a gente se relaciona, esse processo vai se beneficiar diretamente da nossa capacidade de comunicação. Só que hoje eu quero convidá-los a perceber essa comunicação de vocês com vocês mesmos. Se eu tenho esse jardim tão vasto de emoções, como que eu vou lidar com elas conforme elas se apresentam? Então eu trouxe uma série de dicas, uma série de posturas internas. As posturas não são só físicas, se eu me sento de forma reta, se eu caminho com altivez. Não, ela também fala da minha postura comportamental. Então hoje eu vou trazer vários pontos bem legais que vão poder ser usados por vocês mesmos nessa relação com vocês e também na sua família, se você estiver acompanhando porventura algum caso desse tipo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar trazendo a parábola do semeador, que ontem até você trouxe, né, Patrícia, na harmonização, mas a gente vai se beneficiar de já trazer o convite de Jesus. Jesus utilizava as imagens, as parábolas, para nos auxiliar a fazer essas analogias com esse terreno do nosso coração. Então vamos ver o que ele fala aqui. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa passagem também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, capítulo 17, Sede perfeitos, tá? Então, como podemos atuar? Quem somos nós nesta parábola? Somos os espinhos? Somos o quê? Somos a terra fértil? Quem somos nós? E aí o item 6 continua explicando. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho, que é isso que a gente vai fazer hoje. Como que eu uso, como que eu lido com o Evangelho para poder navegar nesse mar das minhas emoções, tá? Quantas pessoas há com efeito para as quais o Evangelho não passa de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles, mas não veem do que fatos curiosos, os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? E os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então, gente, nós já começamos a entrar em contato com quem somos nós nessa parábola de Jesus. É o nosso terreno fértil do coração, onde essas sementes do Evangelho vão, de fato, entrar em contato com a nossa vida e transformar as nossas atitudes. E aí nós nos deparamos com a vida, com a experiência humana. Na experiência humana, muitas vezes a gente vive conflitos, a gente vive dores, a gente vive situações delicadas
que nos fazem ficar enredados ou no passado ou com receio do futuro, que é essa característica que define muitos quadros de transtorno de ansiedade e pânico, ou presos no passado, como isso já foi explicado também numa das aulas, que é onde fica ali também esse véu da depressão. E aí, nesse momento, quando a gente se depara com essa experiência difícil, o que a gente pode fazer? De que forma eu posso observar essa situação delicada da minha vida, que isso vai atuar na terra fértil do meu coração de uma forma boa? Quando eu posso olhar para isso como um adubo, algo que está vindo, né, e que é difícil, e que eu considero aquilo um lixo, que eu tenho que jogar aquilo fora, e, na verdade, o adubo é o que vai justamente trazer toda a base para o meu terreno florescer mais e melhor. E, nesse momento, a gente já vai sendo convidado a fazer uma reflexão, porque muitos de nós, às vezes, sentem um peso. Poxa, por que eu nasci nesse país? Por que eu nasci nesse tempo? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho esse pai, essa mãe, esses irmãos? E a gente começa a entrar numa revolta. E Chico Xavier sempre nos disse, nos convidou a refletir sobre o fato de que encarnação não tem endereço errado. Então, a nossa proposta é florir onde fomos plantados. E aí eu busquei uma frase do livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, também pela psicografia de Chico Xavier, dizendo o seguinte: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se fora um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e se afeiçoam. Gente, quantas coisas a gente vai complicando na nossa vida, porque a gente vai falando, isso é do mal, isso é do mal, isso é do mal. O que Chico Xavier e André Luiz estão nos ensinando aqui? Que o mal é um círculo fechado sobre si mesmo, que guarda temporariamente ali como uma amálgama mesmo, vibracional, aqueles que o criaram, como uma oportunidade daquilo poder voltar a fluir. Então, onde tem um bloqueio na nossa vida, onde tem uma dor, onde tem uma situação delicada, e ele foi mais longe, o mal, olha só a força disso. É uma oportunidade desse quisto de curta ou longa duração finalmente dissolver-se no bem infinito. E muitos outros momentos, André Luiz nos disse que nós todos estamos mergulhados no bem eterno. Estamos mergulhados em Deus, nesse psiquismo incrível, intenso que está aqui. Então, quando algo em nós fica preso e fica estagnado, é porque bloqueou. E aí a gente tem tempo de aplicar o Evangelho para que isso possa, por fim, dissolver-se no bem infinito. Então, como que eu lido com esse quisto? Como que eu lido com essa situação que está difícil na minha vida? Como que eu lido com essas emoções, que foi o pedido que a Ruth fez para mim? Que posturas eu posso cultivar que favorecem a comunicação interna e a conexão comigo mesma? Quem está aqui nesse comigo? As minhas dores, os meus registros internos da minha infância nessa vida, da minha infância espiritual que vem lá de longe. Quantas e quantas lâminas existenciais estão aqui por trás e que aquilo ainda reverbera. É como se a gente colocasse um pão de forma em cima do outro, com cada uma dessas muitas camadas existenciais, e eu pudesse passar um palito ali de churrasquinho, nesse cerne que perpassa tudo, está ali o quisto, a situação, aquilo que eu preciso lidar e que está parado, que está bloqueado, e é onde está também a solução. Porque no próprio quisto, no próprio problema, tem ali o fio da meada que a gente puxa para poder solucionar. Então a gente já vai se sentindo abençoado de ter uma situação complicada, porque ali tem o quê? Uma programação evolutiva, ali tem uma história me convidando, vem mais, vem, dá mais um passo. Daqui a pouco a gente vai estar na nossa infância espiritual engatinhando, daqui a pouco a gente vai estar se levantando, né? Então, o que eu preciso fazer para lidar com isso é buscar novos alimentos para aquele
aquela vibração que está sendo emitida pela minha mente, pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções, para esses 55 trilhões de habitantes do meu reino interior, né? Que são as células que eu tenho no meu organismo, em média são 55 trilhões, e o que eu vou estar emitindo, o que eu vou estar vibrando para elas, né? Então, como que eu gero e crio novos alimentos vibracionais para elas, ok? Então, eu já venho trabalhando em vocês agora e em mim também, porque isso tudo aqui é uma ressonância, estamos juntos. Essa postura de ser integral, tudo faz parte, ainda bem. Então, eu já convido os senhores a se lembrarem de uma fase muito estranha da vida de vocês, que lhes causou dor, que lhes causou vergonha, constrangimento, alguma fase que eu preferia não me lembrar. E imagina que a sua vida são esses muitos anéis. Aquela parte ali, aquela fase da minha vida eu não gostei, eu quero tirar aquele anel. Tum, tiro aquele anel. Tum, tiro aquilo outro. O que vai acontecer com o meu tronco, o tronco da minha vida? Se eu ficar me julgando, me condenando e me tratando dessa forma, vai ficar oco, vai ficar vazio, vai ficar fraco, vai ficar débil e suscetível às intempéries da vida. Tudo que eu vivo se torna um círculo em si mesmo, mas que ele pode ser ampliado, ampliado e ampliado, tendo por base aquele mesmo chão onde eu caí, é o chão que vai me dar base e sustentação para eu me levantar. Então, o primeiro convite que nós precisamos ter nesse diálogo interno comigo e com a centelha divina que me habita, meu eu superior e meu eu inferior se encontrando e conversando, é que eu tenha compaixão, dignidade e respeito pelas minhas versões anteriores, todas elas, as que vocês sentem vergonha, constrangimento, raiva, culpa, arrependimento, o que for. Tenham respeito e compaixão por todas as suas versões anteriores, porque elas não sabiam o que vocês sabem hoje. E vocês só sabem o que vocês sabem hoje, graças a elas. É nesse círculo que a gente vai ampliando. E isso tem base no Evangelho, gente, quando... Aliás, muito antes do Evangelho, lá no Antigo Testamento, quando Jesus já estava sendo prenunciado, em Levítico 19:18, já tinha ali: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Nesse momento, quando a gente ouve Jesus em vários momentos das suas pregações falando: ame ao próximo como a ti mesmo, ame ao próximo como a ti mesmo. Eu sempre falo isso em todas as minhas palestras e essa grande devoção da minha vida, falar sobre o alto amor. Esse alto amor com Jesus, que muitas vezes é confundido com egoísmo. Então, nesse processo de alto amor profundo, quanto mais eu me amo bem e melhor, melhor eu vou conseguir amar o próximo. Só que Jesus nos trouxe um novo mandamento que veio do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele, o Evangelho. Jesus é a palavra em ação, a caridade em ação. Então, quando a gente estiver sem saber o que fazer com esse alto amor, a gente precisa buscar ele, o Evangelho, tá? E aqui ele continua dizendo que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros, e através desse testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, gente, alto amor é a base do terreno da nossa vida, que a gente vai adubar com essas experiências difíceis, sim, junto com Jesus, junto com esse bom serviço, com esse bom sentido, com esse bom uso para esse terreno. Cultivá-lo para a gente ver onde que a gente está colocando a nossa energia, o nosso foco e o que vai brotar dali. E a coisa mais linda é que nada de egoísmo em alto amor, gente. O alto amor, ele transborda. Naturalmente, aquilo que meu copo se plenificar e se encher, ele vai transbordar. Então, não é egoísmo. Se vocês querem se relacionar bem com os seus pais, com os seus irmãos, com o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus professores, seus amigos, amem-se. Primeiro, dentro do Evangelho, com Jesus, e isso naturalmente vai transbordar para o próximo, tá?
E aquilo que foi comentado ao longo de toda essa semana, o autoconhecimento, ele fala dessa comunicação que eu me especializei ao longo de toda a minha vida em promover esse acompanhamento, essa autoescuta comigo mesma, né? Com a minha centelha divina também, que me habita e que está aqui me iluminando. Como que eu faço essa conexão entre uma ponta e outra? É o autoconhecimento que vai me levar a fazer as pazes comigo. E ao invés de eu ficar vendo o tribunal da minha consciência atuando e me mostrando que eu sou culpada, que eu sou isso, que eu sou aquilo, gente, Deus é o grande pedagogo, é o grande jardineiro que espera pacientemente as nossas sementes frutificarem. Ele está ali, não é para punir, ele está ali para nos auxiliar a nos reajustarmos com a consciência, com a luz da nossa consciência, para que a gente possa fluir nesse bem infinito. Lembram-se? Dissolver esse quisto nesse bem infinito. E aí, quando eu faço as pazes comigo mesma, por que eu vou ficar angustiada com o meu passado? Por que eu vou ficar angustiada com o meu futuro? Está tudo aqui já. Lembra daquele cerne, daquele palitinho que eu falei para vocês? Ele perpassa todas as nossas lâminas existenciais e a gente vive essa conexão com Deus. A gente tem a chance a cada nova experiência aqui de acessar o cerne, onde estão as nossas questões que ainda estão congeladinhas, precisando do calor do Evangelho para descongelar, e daquilo que já pode, né, e que já flui em amor. Então, como é que a gente começa esse diálogo? Toda vez que vocês se verem entrando de novo em alguns desses sintomas, comece a perceber, opa, eu conheço isso aqui. Então vocês mesmos vão ser essa cancela que está esperando aqui para deixar passar o trem atravessar, e ao invés de vocês entrarem na linha do trem e esperar ele bater, vocês vão já falar, opa, eu conheço isso aqui. Estou eu de novo entrando num processo de irritabilidade. Estou eu de novo entrando num processo de medo. O que a gente faz? Evangelho. Abre o Evangelho. Leiam em voz alta. Por que em voz alta? Porque em voz alta as nossas companhias espirituais que estão conosco não para nos punir, mas para juntos com a gente se dissolverem nesse bem infinito, já vão começar a ser trabalhadas também. Os processos de transtornos psicológicos a longo prazo, eles estão muito vinculados à obsessão, que só atua quando existe uma auto-obsessão. E aí é uma amálgama, dá uma liga. Então, vamos aproveitar a liga. Vamos evangelizar com essa liga. Vamos nos ligar. Ao invés de a gente querer despachar, a gente vai se evangelizar. E naturalmente, por sintonia, isso vai sendo encaminhado que a gente não vai nem ver. A coisa vai acontecendo. Só que para isso, para que esse diálogo possa fluir bem, em termos de comunicação, por incrível que pareça, começa sempre no silêncio. O silêncio, gente, é dar tempo para ouvir e usar a proporção de 2 para 1. Tá vendo que está sublinhado 2 ali? 2 ouvidos, 1 boca. Aprendi isso com minha avó materna, Dona Nice. Você tem 2 ouvidos e 1 boca. Use na mesma proporção. E isso também para essa nossa escuta interna. Quando eu consigo silenciar, quando eu consigo meditar, e eu saio do nevoeiro das minhas emoções, as coisas começam a transcorrer numa nova sintonia. E se eu já li o Evangelho, e eu entrei nessa nova sintonia, neste silêncio interior, eu já começo a oportunizar que eu consiga receber, né, algo em troca, algo em eco, em ressonância ao que eu estou pedindo, ao que eu estou precisando naquele momento. Então, o silêncio interior faz parte. Muitas vezes a gente fica tão imerso, por exemplo, no mundo das redes sociais, nos afazeres do dia a dia, do trabalho, que a gente não para 10 minutinhos para a gente dar uma quietada, sossegar, fazer uma prece. Isso tudo, gente, já vai nos colocando numa outra sintonia, que vai olhar para essas situações delicadas da nossa vida como uma bênção, uma bênção. Algo está vindo à tona como um sintoma. Por quê? Porque a gente está pronto para lidar. Deus não dá mais do que a nossa medida. E aí, se aquilo está ali presente,
eu olho, eu respiro e eu falo, bem-vindo, vamos lidar com isso, tá? E aí, vem o momento seguinte, depois desse silêncio interior. Como que eu sinto? Como que eu penso? Como que eu falo e como que eu vibro para aquelas células do meu ser? O que eu estou emitindo para elas por meio de todos os meus neurotransmissores que estão conectados, como a gente aprendeu nas palestras anteriores, estão conectados com o nosso perispírito, com todos os arquivos, os registros espirituais que nós temos. Que tipo de vibração Deus está me dando a chance e a oportunidade de aprender nesta existência, nesta vida aqui e agora, tá? Então nós podemos criar o novo. Vejam, ame ao próximo como a ti mesmo, e Jesus trouxe o novo. Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que amem como eu vos amei. Gente, como que pode a gente amar como Jesus amou? É para isso que ele veio. É o nosso farol e que a gente possa, como modelo, imitar. Agora a gente vai imitar Jesus, não é com um chicote junto da gente, não maltratando a gente mesmo. Ai, meu Deus, eu caí aqui, meu Deus do céu. Ai, eu não estou conseguindo fazer que nem Jesus. Calma, é um passo por vez. E o que nos traz esse chão, essa base, é a humildade. E a palavra humildade vem de humus, que é terra, que também já vem sendo falado aqui nesses últimos dias. Porque aí a gente tem chance de dar um passo por vez. E recentemente, numa das palestras que eu realizei aqui, eu comentei que o lugar que a gente sobe, porque a gente não está aguentando viver o processo do aprendizado, dessa humildade, a gente corre e sobe lá para o alto do pedestal. Só que o pedestal é um lugar onde nada acontece. Eu vou conseguir abraçar alguém no pedestal, eu vou conseguir brincar, eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir produzir. Eu só vou ficar imbuído de uma coisa quando eu estou no pedestal, de me defender dos outros, para que não me derrubem de lá de cima. Então a humildade é que nos dá chão e base para poder caminhar longamente com Jesus na minha vida, tá? Então, como que eu sinto, penso, falo e vibro? Eu preciso ficar nessa postura de aprendiz para escolher novas formas para eu aprender com o Evangelho de Jesus o que eu vou fazer acontecer. Então eu trouxe aqui, gente, são muitas e muitas propostas, mas eu estou trazendo as principais. Já viram a quantidade de pessoas que falam, estou tão cansado, estou tão cansado, estou tão cansado, estou tão cansado. O que eu posso dizer que não vai virar uma positividade tóxica, alienada e que vai fingir que não tem nada acontecendo? Não é fingir que não tem nada acontecendo. É eu me conectar com o meu cansaço e eu trazer uma proposta, uma postura propositiva, onde você é protagonista e fala, eu estou precisando descansar. Eu estou falando a mesma coisa, não estou? Só que eu estou falando de um lugar que está na ação iluminada e que não está naquele momento ali que eu fico muito, né, ligada àquela emoção e aí eu vou indo, cada vez eu fico mais o quê, gente? Cansado. Então, comecem a vigiar as suas palavras. Eu estou tão cansado, eu estou precisando descansar. Outro, eu estou com um problemão, estou com um quisto daquele tamanho para resolver. O que a gente pode falar? Estou atravessando uma experiência. Estou vivendo um aprendizado. E esse falar, gente, não é para as pessoas em volta, não. É para as minhas 55 trilhões de células aqui. Para o meu reino interior. Porque a gente é que logo ali, quando se percebe cansado de novo, e a gente vai e volta para aquela velha música, que o disco já está furado e que está gerando o quê? Uma química no meu corpo que está me adoecendo e cronificando a depressão, a ansiedade, o pânico. E os processos que chegam à autolesão e, em casos mais graves, nas ideações suicidas. Isso é tarefa de todos nós. Sejamos aqueles que estamos cuidando de alguém ou sejamos aqueles que estamos atravessando isso. Porque, veja, a gente passou os últimos dias todos desse seminário falando sobre as possibilidades que a gente tem para poder se cuidar. Nós precisamos procurar a rede de apoio, o apoio da família, o psiquiatra em alguns casos, o psicólogo. Isso aqui, gente, que eu estou apresentando para vocês hoje,
partindo desse princípio que nós todos já estamos com o dever de casa bem feito para quem está passando por esse processo crônico. Buscar o grupo acolher, buscar o grupo viver aqui na comunhão, o atendimento fraterno, né? O evangelho no lar. Não tem nada mais potente e poderoso do que o evangelho no lar. E todos esses outros são espaços e matizes que vão estar brilhando à luz do evangelho. Então, quem tem o evangelho no lar, abre uma porta, abre uma janela da sua casa para a equipe espiritual estar ali toda semana para poder trazer soluções. E olha, se tiver muito pesada a ventania, se tiver muito puxado esse mar alto, vocês vão fazer evangelho todo dia. E pode ser sozinho. Qual que é o segredo? Eu fui implantadora do evangelho 3 anos aqui na casa. Sempre leiam em voz alta, comentem em voz alta e as coisas vão fluir. Eu sou um exemplo disso. Cheguei nessa casa em 2010 passando por um processo profundo de autoobsessão, de obsessão, e fui me recuperando. Por quê? Porque eu abri a porta para chegar. Somos nós que abrimos a porta do nosso lar com o evangelho no lar, mas a porta do nosso coração para a gente estar em contato buscando o evangelho. E hoje, gente, principalmente depois da pandemia, as coisas estão exponenciais. A gente tem palestra só aqui na comunhão, 7 ou 8 por dia. Todos os dias as pessoas estão aqui, e todo mundo que está aqui, gente, falando, está falando para se ouvir, está falando para, sabe, pegar mais chão, porque todos nós estamos mergulhados nos nossos próprios processos. Então, o que nos fortalece é a gente tomar esse protagonismo e escolher. Fiquem atentos, eu trouxe só 3 aqui. Observem as suas palavras, né? O próximo, estou correndo tanto, está uma correria só, né? Ou seja, eu estou aqui, eu estou vivendo uma vida plena e cheia das atividades que eu escolhi. E se estiver cheio demais, se eu espalhei demais a minha energia, meu foco em outras coisas, o que eu posso fazer? Eu posso dar uma enxugada, mas isso já me traz para uma postura propositiva, tá bom? Outra postura que auxilia muito a gente nesse como lidar com as nossas emoções é a culpa nas nossas vidas como algo que está ali para nos despertar pelo tempo necessário, porque se ela ficar mais do que o tempo necessário, ela se torna um álibi para a gente não fazer nada de novo. Quando eu pego e dou o braço para a culpa e falo, eu faço tudo errado, eu não faço nada direito, eu não faço nada, não adianta, eu sou um caso perdido. Esse tipo de situação, a culpa ela se transforma num álibi para eu falar, não vou fazer nada de novo. Então, gente, nessas horas a gente tem que buscar apoio psicológico. Às vezes o meu corpo está tão machucado, já está há tantos anos, e quem sabe até existências, vivendo naquele processo de dor e de desgaste tão contínuo, que eu preciso de uma base química, um remédio mesmo, com um psiquiatra para poder me ajudar. A gente sabe que existem outras terapias vibracionais incríveis, como os florais, como a homeopatia, e que também são maravilhosos, mas a depender da gradação do crônico dessa manifestação, é preciso eu conseguir ter uma, sabe, para eu poder botar assim o meu rostinho para fora e poder ter espaço e base para eu poder crescer na minha atitude. E saibam, a atitude é a causa. Esses remédios, essas coisas todas, elas vêm para nos dar um ar, né? Uma base, uma possibilidade da gente conseguir lidar com isso. Mas a causa é espiritual. Muitas e muitas vezes encontra no corpo uma ressonância, né? Uma vibração correspondente que vai se manifestar também com um sintoma. Então, vamos cuidar do sintoma? Claro. Vamos trazer conforto para os sintomas? Claro. Passou tudo, eu estou ótima. Saibam, o corpo vai pipocar isso em outro lugar. A panelinha de pressão estourou ali, vai para outro canto. Então, a gente precisa mesmo é se aliviar com Jesus. Então, gente, o que nos traz tranquilidade para atravessar esses momentos é a humildade que eu já tratei com vocês e a naturalidade. Nós todos temos primavera, verão, outono, inverno. Não dá para viver só no verão. Ou para quem gosta do inverno, não dá só para viver no inverno. A gente tem o outono. Então, quando a gente começa a entender as fases da vida,
Por exemplo, que a vida de alguém que chega até a velhice, ela nasce, vive, está lá no alto, chega no ápice e começa a descer. E aí começa a ficar super chateado porque está descendo, porque a mãe e o pai estão descendo, porque não sei quem mais quem está descendo. Gente, é ou não é o natural da vida? Alguém não estava esperando isso? Então, a gente precisa se reconectar com a realidade de forma amorosa para eu me relembrar que é natural. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, né? Por que que o alto amor e a gentileza com a gente mesmo é tão importante? Porque senão eu desmantelo todo. Eu falo, não, esse trem está difícil demais para mim. Calma, peça ajuda, principalmente a Deus, ao Evangelho. E aqui na casa, quantas coisas maravilhosas a gente, né, pode usufruir com esses irmãos que, tanto quanto nós, chegaram também aqui com dificuldades e estão se recuperando e estão servindo, né? Então, a gente vai vivendo, por exemplo, esse processo de autorregulação, que é uma outra postura muito importante. Então, muitas vezes, quando nós atravessamos esses processos doloridíssimos, a gente, às vezes, se depara com uma situação delicada, do tipo, poxa, eu tô tão... Nossa, eu sou tão... digamos assim, controladora. Eu gosto sempre de dar esse exemplo de ser a controladora. Eu me tornei controladora, por quê? Porque numa fase da minha vida fui muito ansiosa, passei por muitas inseguranças e me transformei numa pessoa controladora. E aí, quando eu me deparo com essa situação do controle na minha vida virando uma ansiedade, algo crônico, o que eu posso fazer? Perceber que aquilo está só no volume 10, está no volume máximo, mas é uma força que eu tenho, esse controle. Essas situações que a gente vive, elas trazem também aprendizados. Então, às vezes, aquele controle que está lá no volume 10, eu vou sair de férias, o que eu passo a fazer? Eu me convido a baixar um pouquinho esse volume interno meu, para eu poder viver uma proposta nova de lidar com isso que se tornou um forte para mim. Muitas pessoas que têm essa questão do controle vão trabalhar, por exemplo, na área de finanças, enfim, na área de segurança, na área militar, na área de jornalismo, gerenciamento de crise, como é o meu caso. Estou falando de mim aqui, gente. E aí, chegou um momento que eu ficava pensando, como é que eu vou fazer com isso, com essa ansiedade toda, com esse controle todo? E aí eu fui entendendo, eu preciso regular. Porque na hora que o bicho pegar e que eu me sentir mal e que eu passar por um risco, eu vou botar lá no volume 10 de novo, porque aquilo se tornou uma força para mim. O que importa é eu saber quem manda em quem. Eu mando nessa defesa que o meu corpo foi formando, ou essa defesa manda em mim e fica atuando no escuro, no inconsciente e virando uma sombra psíquica. E eu viro aquela pessoa que eu saio de férias e estou dando em ordem todo mundo, não, arruma direito esse castelinho que está torto. Não dá, né? Então a gente vai entendendo que esses aspectos nossos de sofrimento também podem ser forças quando a gente encontra o sentido e o encaixe dele numa direção que possa ser benéfica na minha vida. Essa autorregulação, ela se dá principalmente pela nossa autoobservação. Porque aí, por exemplo, se um dia vocês perceberam, poxa, hoje ficou um climão na família, ficou todo mundo assim por conta dessa característica minha. Ao invés de eu entrar mais uma vez na autopunição, né, eu posso parar e falar, pera, amanhã vai vir de novo. Gente, porque a vida é assim. Ela vai ensinando a gente por repetição. O ser humano só aprende por repetição. E aí, nessa hora, a gente vai parar um pouquinho e falar, pera, na próxima vez eu vou experimentar isso, aquilo. Gente, podem ser 1000 coisas. Seja eu silenciar, seja eu botar uma música, seja eu fazer uma prece, seja eu expirar, relaxar um pouquinho e assistir um filme. Enfim, a gente vai ensaiar naquela situação que a gente viveu naquele dia. Mais tarde, lembra quando Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos convida todo final de noite parar e examinar o nosso dia. O que eu fiz, o que aconteceu, mas principalmente o que pesou. E aí, saibam, no dia seguinte vai vir uma nova oportunidade. Poxa, toda vez que eu entro no carro com fulano de tal, a gente briga. Toda vez que acontece tal coisa, eu me estresso. Então já se prepara para a próxima. Já ensaiem novas possibilidades. Vocês podem até, de olhos fechados, visualizar e perceber você reagindo de uma outra forma. A outra pessoa fica até no vácuo, ela não sabe o que está acontecendo mais.
Então, aquele ringue de luta familiar que está sempre com a porta aberta, esperando a gente para entrar, eu vou olhar e falar, opa, eu conheço isso aqui. E a gente vai encontrar um novo recurso. E esses recursos, gente, estão realmente sempre no Evangelho. Essa naturalidade das experiências que eu trouxe para vocês vai nos conectando com essa nossa naturalidade de sermos humanos, de sermos aprendizes, de sermos pessoas em construção e também de estarmos convivendo com outras pessoas com essa mesma situação. Todos estão convivendo com o quê? Com a infância espiritual de si mesmos e dos outros. Então, ao invés de eu ter aquele olhar que estou olhando minimamente o que o meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, o que eles estão fazendo? Não, eu percebo, essa pessoa também tem a infância espiritual dela. E eu vou ser a mão que ergue. Eu vou ser o olhar que compreende. Quem perde é quem ganha. Foi isso que Jesus nos ensinou quando ele falou quando te chamarem para caminhar 1 milha, caminha 2. Quando baterem num lado da sua face, oferta outra. Por quê? O que Jesus está querendo com isso? Que nós sejamos injustiçados? Claro que não. Ele está querendo mostrar a doçura e a mansidão do Evangelho, porque no outro vai ficar a ressonância da dor, porque ele é humano também, por mais desconectado que esteja com isso. Então a gente não vai fazer isso numa superioridade, tipo, olha como eu sou legal, não fiz isso. Mas é um burilar que a gente vai percebendo e a gente vai se retirando de julgar o outro. E isso, gente, vai virando uma nova vida. E quando vocês se derem conta, uma nova química vai estar vibrando nos seus corpos, nas suas células, uma nova vibração. E aí aquele que isso já virou oceano de amor. E aí a infância espiritual tem essa oportunidade de adultecer, viver esse adultecer emocional. Olha que gostosura essa foto com a florzinha. A florzinha está conectada com o nosso jardim também. Todos nós temos um picucuruco aqui dentro da gente. A minha Danizinha e vocês com os seus seres nessa vida. E imagina se a gente entrasse em contato com a nossa criança espiritual, que vem passando por tantas e tantas experiências e que veio aqui para o planeta Terra nesse período de provas e expiações e que está também já em ressonância com os mundos de regeneração. Nós já entramos no processo de regeneração. Então eu tenho esse homem velho, esse homem primitivo dos mundos primitivos, essa mulher primitiva dentro de mim. Eu tenho essa mulher do mundo de provas e expiações dentro de mim. Eu tenho essa mulher dos mundos regenerados dentro de mim. E eu tenho essa mulher dos mundos felizes, por que não? Já tivemos alguns lampejos disso aqui nessa existência. Quem que eu vou alimentar? O que eu vou adubar? E faz parte, gente, caiu, levantou. É só não ficar se afeiçoando muito ao chão, refestelando, sabe? Virando para um lado para o outro. E aí, lembra daquilo que eu trouxe para vocês. A gente usa esse mesmo chão para se erguer. Não é vergonha para ninguém. Não há nada mais humano, né, do que esse tipo de experiência. Essa é uma imagem. Quem aqui já conheceu a série The Chosen, Os Escolhidos? Conhece? Essa é uma cena de Pedro caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Jesus está aqui na pontinha com a mão estendida, tá? Então, quando nós estamos atravessando as águas das emoções, tem um momento que Pedro mergulha nessa água e Jesus chama ele. E foi um mergulho, gente, autêntico. Ninguém está fingindo, ninguém mergulha, ninguém cai no mar das emoções porque é mal. As pessoas vivem isso porque elas estão sofrendo, porque elas estão doentes, porque elas estão machucadas. A gente precisa tirar esse peso da maldade de nós. Lembra que André Luiz falou no começo? O mal é essa oportunidade de reajuste. Só que eu, puxa vida, caí, estou ali mergulhado. Queiram, peçam, estendam a sua mão. Abra o Evangelho, leia em voz alta, vai chegar. Chega para todos. Das minhas ovelhas, nenhuma se perderá. Nenhuma se perderá. Então, a gente precisa se conectar na nossa ressonância com essa promessa, esse decreto, essa determinação de Jesus.
Se eu não me conecto com isso, como é que a pilha vai ligar? Os dois polos precisam estar ligados. Então eu preciso me conectar. Pedi e obtereis. Nesse momento que as águas estão turbulentas, nessa cena é muito forte, não sei se alguém aqui já assistiu, mas tem as ondas e tudo, e Jesus está lá. Vem, vem. Ainda era só Simão, ele ainda não tinha virado Simão Pedro. E Jesus fala, olha para mim, olha para mim. E aí tem uma hora que Simão se perde e ele foca mais nas ondas. Lembra das 3 fases? Estou tão cansado, estou isso, estou aquilo outro. O meu rame-rame. Identifiquem, sejam curiosos, sejam cientistas, olhem, anotem. Que frase propositiva eu posso trazer? Qual é aquela que eu estou sempre repetindo? Pergunta para as pessoas com quem você convive. O que você acha que eu falo toda hora que você acha uma chatice? Observa. E aí a gente vai continuando nesse diálogo, porque o mapa está aqui dentro, escrito na nossa consciência, e está conectado com a luz do Evangelho. Já tem ali o caminho, o rumo certo. Nessa hora que Simão olha para Jesus e ele se perde, ele mergulha, porque ele conectou com o outro lado da pilha. Desconectou do Evangelho e ligou com o outro lado da pilha, outra ressonância. E ploft, mergulhou. Faz parte? Faz parte. Não tinha um chão para se levantar, mas ele estendeu a mão e Jesus puxou. O que é caminhar sobre as águas? É, conectado com o Evangelho, eu atravesso. Eu vejo que está ali, está difícil, está balançando, mas eu tenho o rumo certo para ir. Né? E aí eu trago um filme também, que não sei se vocês já assistiram A Cabana. Quem já assistiu A Cabana aqui? Maravilhoso, né, gente? A Cabana passa por uma situação extrema. Assim, eu não quero dar spoiler, mas quem não assistiu, assista. Mas esse homem teve que lidar com uma culpa muito antiga do seu passado e que talvez estivesse reverberando numa situação com a sua filha no momento presente, e ele teve que lidar com esta confusão. E ele se sentia num jardim cheio de ervas daninhas, cheio de plantas altas, cheio de um lugar assim que parecia um caos. E aí, esses 4 pontinhos aqui são 4 pessoas, tá? Tá ele e estão os outros 3 representantes, né, de Deus, né? Jesus, Deus e o Espírito Santo. Dentro desse filme tem essa leitura, essa proposta, que no Espiritismo a gente dá outros nomes, mas é tudo a mesma coisa, né? Que nome que a gente quer dar? E ele se vê ali nesse momento e o filme termina com um zoom out da câmera mostrando aquele jardim que ele achava um caos. Ele, na verdade, tem várias espirais, tá vendo? E aí a gente observa que há, sim, uma ordem maior e uma beleza nesse jardim que ali no meio da confusão ele não estava conseguindo enxergar. E quando deu esse zoom out, puxou. Aí ele conseguiu observar isso direitinho. Então, deem lugar na diversidade da vida de vocês, no jardim de vocês, a essas experiências difíceis também. Elas nos levam até onde a gente chegou e a gente vai ser experts para poder auxiliar os outros. Todos nós que estamos aqui palestrando, eu tenho certeza, todos, em alguma fase ou outra, se não só nessa vida, passamos por isso. E talvez seja por isso que a gente consegue falar melhor sobre isso, no melhor de nós, né? Com as pessoas, porque nós atravessamos essas experiências. E vocês vão ver que esse chão difícil que vocês estão atravessando hoje vai virar um jardim, coisa mais linda. E, para fechar, lembrando a vocês uma frase que eu recebi uma vez, como um poema, ela chegou para mim em inglês de um e-mail que eu recebia chamado The Universe. Eu nem sei de onde que isso começou a chegar para mim. Mas diz assim, semente, árvore, flor, fruto, é tudo uma questão de tempo. Algumas pessoas florescem tarde, algumas muito tarde, e outras muito, muito tarde. Mas todas elas florescem. E quanto mais tempo levam para isso, mais espetacular é esse florescimento. Então, queridos, que nós possamos acreditar em todas as nossas fases, que a gente possa agradecer a Deus por essa oportunidade bendita, né, e seguir na nossa caminhada com essa certeza que semente, árvore, flor e fruto é tudo parte
da nossa vida, e isso está inspirando aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, agradeço a oportunidade dessa conversa e fico à disposição de todos vocês. Boa noite. Estava falando aqui com a Daniela que a gente fica na dúvida e olha, pode bater palma? Não pode bater palma? Mas é para a gente acordar, né? Porque a gente não queria parar de navegar com ela nesse jardim. Mas precisamos parar para agora refletir dentro de nós tudo que ela nos trouxe, né? E para fazer a nossa prece final e dirigir a todos nós as suas palavras finais também, eu convido Ruth Daia, que é a nossa coordenadora da Divisão de Atendimento Específico, da Diretoria de Atendimento e Orientação, para se dirigir aqui a todos nós. Quase boa noite, né? Mas boa noite, amigos aqui presentes, boa noite àqueles que estão nos assistindo através da TV Comunhão. Que alegria tê-los conosco, né? Nesse penúltimo momento do nosso seminário, 8º seminário do Grupo Acolher. A gente agradece todos vocês que deram um ok lá no nosso no YouTube, que eu estava acompanhando, muita gente assistindo, nós aqui emocionados, eu choro pelo nariz, eu não pelos olhos, então fica essa fungação, porque foi tão lindo aquilo que ela botou. Dá para você voltar naquela, só um minutinho, só para eles poderem ter. Essa aqui? Esta aqui, né? É bem espírita essa frase, não? Hã? É bem espírita. Bem espírita. Foi a hora que eu chorei, viu, Daniela? Você me paga, entendeu? Então é muito lindo, né? Muito lindo. Mas a gente não pode demorar muito porque o tempo, o relógio da comunhão não para, segundo a nossa amiga Salete, que já está no plano espiritual. Ela falava, Ruth, o relógio da comunhão não para. E a vida também não para, né? Não para. Então a gente... Vamos terminar esse nosso momento com a prece, e eu sempre acho que é uma prece de agradecimento, porque o que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. Não é Patrícia, não é Vani, fizemos, elaboramos, convidamos as pessoas mais indicadas para estar conosco. Então, o nosso trabalho foi feito. Agora, a ajuda espiritual que veio... ali intuindo cada palestrante, cada palavra que ele falava, elas falavam, né? Que teve um palestrante só, caiu fundo nos nossos corações. Então a gente só tem que agradecer esse Pai de infinita bondade que traz para todos nós sempre um jardim florido, e essas flores são os nossos palestrantes, que vêm e deixam o perfume para cada um de nós. Agradecer esse Jesus que nos ensinou, que deixou a sementinha, né? A sementinha dentro de cada um de nós. E o que nós estamos fazendo? Já florimos, né? Já crescemos, já florimos, estamos frutificando. Se não deu ainda, vai ser uma questão de tempo. Vamos chegar lá, não temos pressa, mas temos que ter a consciência que o tempo anda. Então não dá para parar e esperar para a próxima estação. Então agradecemos imensamente esse amigo Jesus, que nos ampara em todas as nossas dificuldades, que nos ampara em toda plantação que fizermos, toda floração, toda frutificação, ele está ali presente. Agradecemos Dr. Bezerra de Menezes, né, o patrono da comunhão, que prepara esse banquete. É ele que é o dono da casa, é ele que nos recebe,
é Ele que fala: sejam bem-vindos, irmãos, nessa nossa casa, nesse nosso lar, né? Nesse hospital que de vez em quando é um hospital, essa escola que é sempre, sempre. Então, a gente tem que agradecer. Agradecemos o amigo da produtora, hoje é o Rodrigo, mudou. Porque se não fosse ele ali, nós não estaríamos no ar, não tinha tantas pessoas falando ali, dando um ok, falando, pedindo uma prece. Então, ele é o responsável por nos colocar no ar. Então, a gente agradece imensamente. A Patrícia que conduz tão lindamente, né, esse nosso evento, também que as bênçãos recaiam sobre ela. E hoje, especialmente a Daniela que está aqui conosco, né? Então, que também agradecemos, Daniela, esperamos contar com você sempre, né? Com essa graça, essa gentileza, essa fala mansa, esse jeitinho cadente de falar para nós. Então, a gente agradece. Agradecemos o José Grosso, que é o mentor da ADAL, essa diretoria de atendimento e orientação, essa diretoria também que produz todo esse evento para que nós possamos nos banquetear com as palestras que aqui foram realizadas e que vamos ter uma daqui a pouquinho, né? Às 19 horas. Então, olha como a gente tem que agradecer e como é bom agradecer, porque se a gente agradece é porque a gente alimentou de tudo isso. Então, que essa doce paz de Jesus continua conosco, que chora, que emociona, que quer mais. Ano que vem, em junho, tem mais, né? Mas nós vamos ter outros eventos nesse formato para todos nós. Então, a gente agradece muito e uma boa noite para todos vocês daqui presentes, aqueles que estão também nos ouvindo, uma boa noite, mas temos mais um recadinho. A Daniela falou muito, muito bem e gostei porque ela falou do Grupo Acolher e do Grupo Viver. Ela disse, é muito importante saber que nessa casa tem esse remedinho para nós, né? Então, gostei muito, Daniela, muito obrigada. Então, ela falou das emoções que florescem no Jardim dos Corações e todos nós vamos com essa mensagem e vamos ver como que está funcionando essas emoções, né? E agora, daqui às 19 horas, nós temos o José Carlos e a doutora Márcia Leon, que vai ser uma roda de conversa, né? Eles vão responder, é o único momento que vai responder as perguntas nossas, olha aí, é o ingratidão, né? Mas é por causa do tempo, né? Então, eles vão falar sobre o olhar espírita da depressão e da ansiedade. Então, se vocês não puderem ficar e for para casa, pode mandar uma pergunta que vai ser respondida sim, né? E pode assistir online, a comunhão, tudo ela passa online. As perguntas que não forem respondidas, vai entrar num bloco de perguntas que vão ser respondidas posteriormente e vai pelo YouTube as perguntas que ficarem. Então, a gente conta com vocês, uma boa noite, um beijo no coração de cada um daqui presente, aqueles também que estão nos assistindo, um beijo no coração de vocês e até mais. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos
respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.